Eita, a trajeita, meu povo! Esse eu te conto sempre trazendo as atualizações do BBB 22. Acabando o BBB, vem aí Power Couple Brasil, reality de casais da Record TV, depois a Fazenda 14, e se Deus quiser estaremos aqui juntinhos, tá bom, gente? Lembrando que todos os dias tem resumos, são vídeos curtos, objetivos, para vocês entenderem o que está acontecendo no programa. E tem o ao vivo, que é onde a gente interage e bate papo. Então chega junto, deixa like, comenta e compartilha. Vamos ao que interessa, meu povo. Bom, rolou joguinho da discórdia, gente. E como que foi esse joguinho? Monte o seu pódio, parte 2, tá? Lembrando que a maioria que estava no pódio da galera na parte 1, que aconteceu lá no finalzinho de janeiro, não está mais na casa. E desta vez tinha a plaquinha do não ganha, tá? E os destaques foram pro Lucas, que recebeu mais plaquinhas de não ganha. Gente, ele foi um pouquinho massacrado aí nesse joguinho. Scooby perguntando se tinha que se colocar como campeão e coisa e tal, só podia vir de Pedro Scooby. Scooby versus Lucas, né? Deu umas alfinetadas ali no Lucas, falou que o Lucas é fofoqueiro, né? Os dois acabaram se desentendendo no meio do joguinho. Também rolou treta entre Eslovênia e Paulo André, uma treta assim inaudível. Muita gente sem entender exatamente o que eles estavam falando, inclusive os brothers, né? Mas já era esperada essa treta dos dois, essa discussão aí, porque ela não aceitou o monstro e a forma como o PA falou com ela, né? E o bate-boca rolou, né? E o climão entre os dois aconteceu, gente. O Arthur versus Natália também. Arthur afirmou que a Nath não ouve, só fala e não deixa o outro falar. Jogou isso na cara da Natália. E neste momento que Arthur joga isso na cara da Natália, gente, a Lina simplesmente cai na risada e a galera não deixou de notar isso. Nesse exato momento, a Lina fica nesse estado aí, rindo da situação, rindo do Arthur dizer que a Natália não ouve, tá? O que vocês acharam da reação da Lina? O PA tirou o DG do pódio, colocou o Arthur em segundo lugar. A Natália não colocou nem a Lina, nem o Eli no pódio. E o Gustavo ficou sem pódio. Já era de se esperar, né? Ele mesmo falou que não tá decepcionado não, porque já não esperava um pódio de ninguém. Que o importante mesmo é o seu próprio pódio. É isso que interessa. E o Gustavo colocou Jesse no seu pódio. Colocou DG e Jesse no seu pódio. Em resumo dessa discórdia toda aí, a Eslovênia tá na mira do DG e do PA mais que nunca. Dos meninos, só o Arthur e o Scooby não votam nela agora, tá? E ela sente que tá na mira, gente. Pós-discórdia, aquelas DRs de praxe, né? O pessoal discutindo a relação, tentando ajustar os ponteiros ali. E o Arthur e a Natália conversaram, porque ela disse que ele não ganha, né? Disse que ele não ganha, colocou ele no lugar de não ganha. E aí ela fala que entende o que o Arthur, o lado do Arthur, né? O fato dele não se abrir com as pessoas. E ele rebate que ela não entende, que se ela entendesse, ela não agiria, não teria colocado ele ali, né, naquele lugar de não ganha. E que ela não sabe como ele se sente, não sabe o que ele realmente está sentindo e que não cabe a ela julgar isso. E aí ela falou que cabe sim. Por quê? Porque ela tentou se aproximar do Arthur, mas ele não deu abertura. Ele continua dizendo que não cabe a ela julgar, que o Lucas não lhe traiu, porque quem foi traído foi ele, e que não é a Natália quem tem que julgar isso, não. Não cabe a ela fazer isso, tá? Eita! Pós-discórdia, Jesse e PA também discutiram a relação, né? A famosa DR, gente. Tentaram ajustar os ponteiros ali e falaram sobre o fato dela colocá-lo também no não ganha, dar a plaquinha para ele de não ganha. Ele questionou o motivo, a Jesse explicou que conforme o andar do jogo, ela teve oportunidades melhores de se posicionar, enquanto que o PA continua estagnado, continuou na mesma. A única vez aí que ele se destacou na cabeça dela foi lá no monstro, que foi algo pontual. Eita! No quarto, no pós-discórdia, o Lucas, ele reclamou aí dos votos, né? Falou mais uma vez aí dos votos que ele recebeu no último paredão. E ele falou que apesar dos atritos com o Arthur, eles estavam bem. Que não esperava receber o voto do Arthur nesse momento, assim como ele não votaria no Arthur agora. E a Slo disse que se DG e Paulo André não a colocarem no paredão, não a indicarem ao paredão, é porque eles são frouxos. Eita!
Tá. A Natália também aconselhou o Lucas, né? Deu um conselho em forma de alfinetada. Falou que acha que as únicas pessoas que são leais ao Lucas são a Jessie e a Slo. E que é o que ela sempre frisou, que os meninos são só jogo, só pensam no jogo. Arthur e DG tiveram aquela conversa, gente, para esclarecerem os pontos divergentes entre os dois. Principalmente após o Arthur reagir aí mal com o fato do DG, do Scooby e do PA terem entregado a prova de resistência para a Lina. O DG, ainda sobre a prova, disse que eles também estavam na reta, né? Deixa claro aí que o dele estava na reta, que o dos moleques, do PA principalmente, que inclusive foi parar no paredão, que se o anjo do PA tivesse sido autoimune, quem estaria no paredão era ele, DG, o dele então estava na reta. DG afirma que entende o lado do Arthur, que o fato dele ter ficado chateado com a situação, mas disse que o Arthur poderia ter conversado, não ter distribuído lá coração partido, ficar puto e coisa e tal. Aí o Arthur falou, gente, que deu o seu ponto de vista mais uma vez, né, sobre o que os meninos fizeram, como ele se sentiu naquele momento, e falou que ele tem dificuldade em se abrir com as pessoas. Por fim, ficou tudo bem, tudo certo entre os dois, rolou até um abraço ali, um pedido de desculpas, e eles se entenderam no final das contas. Chipam esta amizade? Lucas chamou Arthur para um papo. O Barão da Piscadinha está sentindo que são suas últimas horas no BBB 22 e resolveu esclarecer algumas coisas ali com algumas pessoas, e o Arthur foi uma dessas pessoas. E aí ele disse que ficou magoado com 3 votos que recebeu neste último paredão, né? Os votos do Arthur, do Gustavo e do DG. O Barão também disse que, apesar de ser introspectivo, como o Arthur, acredita que a conversa seria a melhor forma. Ele fala que é um game, que ele não foi questionar o voto, mas só falar como ele estava se sentindo mesmo, que ele aprendeu muito com o Arthur, que chegou até aqui no jogo porque o Arthur lhe deu muita dica, e ficou concluído que houve falta de comunicação entre os dois. O Arthur afirmou que faltou essa conversa direta e franca com o Lucas antes, o que poderia ter evitado o afastamento entre eles. O Lucas falou do ressentimento por receber 6 votos, se sentiu aí massacrado no último paredão, e disse que não votaria no Arthur e não esperava o voto do Arthur agora. Por fim, os dois se entenderam, meio que num tom ali de despedida, e acabaram até mesmo se abraçando, tá? Eita! Parece que o que o Arthur falou, gente, no jogo da discórdia, sobre não saber ouvir e só falar, bateu forte na Natália. E ela ficou mal, tá? Depois ela acabou desabafando com o Lucas. Segundo aí Bad Nat, aqui fora ela consegue ouvir mais as pessoas. E o que ela tá tentando fazer, melhorar lá no BBB. Ela contou que sentiu a fala do Arthur no jogo da discórdia, porque a Jessie e a Lina também falam a mesma coisa para ela, sobre ela não escutar as pessoas. Aí ela fala que só consegue desabafar e chorar com o Lucas. O Lucas pede então para ela ficar mais próxima, né, lá no Lollipop, com ele, com a Slo, com Eli. A Natália concorda, disse que também consegue desabafar com o DG. Natália volta a falar aí da relação da Lina com o Eli e demonstrar ciúmes mais uma vez. Ela fala, gente, que nunca mais fez brincadeirinhas com o Lucas, desde que o Lucas começou a ficar com a Eslovênia, que ela esperava que a Lina tivesse esse mesmo comportamento com o Eli. Ela fala pro Lucas que não acha legal, que não gosta, que parece que a Lina faz isso para aperrinhar mesmo, que ela já falou várias vezes que não gosta, e que o Scooby chamar a Lina de talarica, né, na brincadeira, só que com fundo de verdade, foi exatamente por isso, porque ela já tinha deixado claro, a Natália, que não gostava daquele tipo de brincadeira. Aí o Lucas ouviu, concordou e recomendou que a Natália fosse conversar com ele para que ele parasse com essas brincadeiras, né? Para que as brincadeiras fossem mais saudáveis, porque ela já falou que não gosta. Então, Natália deixando claro mais uma vez que se incomoda sim com as brincadeiras entre a Lina e Eli, tá? Concluindo a sua tour de DRs e ao mesmo tempo despedida, o Barão da Piscadinha foi conversar com o Gustavo para esclarecer as coisas também entre eles. E nesse papo aí, o Lucas fala mais uma vez que ficou chateado com os votos que levou do Gustavo, do DG e do Arthur. Falou que nunca fez nada para eles e tal, que não votou no Arthur, que defendeu o DG, que
que foram aí os momentos piores para ele. Não por estar no paredão, mas pela forma como foi. Aí o Gustavo dá a sua justificativa mais uma vez, que é a coisa de colocar no paredão quem ainda não foi. E nessa semana acabou sobrando para o Lucas. Lembrando que o Gustavo foi quem mais arquitetou esses votos no Lucas, tá? Ele determinou que ia ser o Lucas mesmo e fez de tudo para isso acontecer e acabou dando certo. O Lucas aponta aí a hipocrisia dos meninos por terem organizado votos nele, sendo que eles mesmos criticaram o voto em massa lá do Lollipop. E aí o Lucas passa a questionar, gente, o porquê de todos daquele quarto serem eliminados, né? Baterem no paredão e saírem. Gustavo disse que quando ele entrou, ele não chegou nele nada sobre o quarto estar marcado, que ele acha que foram coisas individuais, comportamentos individuais, só que coincidiu de todo mundo ser daquele quarto, que cada um que caiu no paredão e saiu, teve um motivo, não foi porque eles se juntaram ou fizeram algo errado, não, foram ações individuais. E o Lucas comenta que é muito ruim as pessoas serem massacradas e ele espera que isso não aconteça com a Slo na próxima votação. O Lucas e o Gustavo continuaram conversando madrugada adentro, e ele se mostrou aí, gente, preocupado com a Slo. E eles começaram a somar votos para saberem se a Eslovênia corre o risco de ir parar neste paredão. Sendo eliminado ou não, Lucas disse que está tranquilo com a conduta dentro do programa, tá? Por fim, ele acha que foi apelativo o PA ter falado lá no discurso de defesa sobre representar o país, que isso é comparado ao que a Jade falou, né? Do fato aí dela dizer que se ganhasse o programa iria doar o dinheiro para instituições de caridade. Lucas disse que isso não cabe lá. Ah, e teve mais. O Lucas afirma que este BBB está tão estranho que pode ser que ganhe a pessoa que não quer ganhar. Ih, será, gente? O Lucas também diz que pretende esclarecer as coisas com o Eli, as coisas que o Eli apontou a respeito dele, e continuou lamentando o fato do paredão, a prova bate-volta, e sente que vai sair, tá? Barão tá muito abatido porque já sente aí a sua eliminação, gente. Enquetes atualizadas, meu povo. Quem vai sair hoje à noite? Lucas, Paulo André ou Pedro Scooby? Na enquete aqui do nosso canal, o resultado parcial ficou assim. O PA tem apenas 5% de rejeição. O Scooby tem 11%, está em segundo. E o Lucas, disparado, tem 85% para sair. O UOL, enquete UOL atualizada, parcial do UOL tá assim. Pedro Scooby e PA estão praticamente empatados. O PA está com 11,48% e o Scooby 11,81%. Enquanto que o Lucas tem 76,71% para sair. Então o público do UOL também é fora Lucas. Votalhada, que é o apanhado das enquetes dos sites, Twitter e YouTube. Resultado parcial de hoje, da primeira apanhada de hoje, tá assim, gente. PA tem 6,50% dos votos. O Scooby está em terceiro com 16,86%. E o Lucas, disparado para sair, tem 76,64%. Então, não tem jeito. É unanimidade. De acordo com a maioria esmagadora das enquetes, quem sai é o Lucas. Concorda com esse resultado? Lembrando que o que vale mesmo é a votação no site oficial, hein? Estão votando?